Faltando apenas 2 meses para acabar o ano, eu sei que você enrolou o ano inteiro e deixou para aprender da última hora. Então fica tranquilo, se acomoda bem, que nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber para começar a investir ainda agora em 2024. Seja muito bem-vindo ao Construindo Riqueza. Eu sou o David, criador do canal, e nesse vídeo eu vou mostrar para você tudo o que você precisa saber para começar a investir ainda em 2024. Então, se você não tem a menor noção de por onde começar no mundo dos investimentos, esse vídeo é perfeito para você. Para a gente começar, o primeiro investimento que você deve conhecer e é o mais rentável no nosso país, é lógico, é o jogo do tigrinho. Pensei, o cara cai no vídeo e aí acha que vai aprender sobre investimento e aí já começa logo falando sobre jogo do tigrinho. Sem condição isso aqui. Não, esquece o jogo do tigrinho. Na verdade, esse vídeo é até para conscientizar você, para que você não caia mais em pirâmides financeiras, tampouco em esquemas fraudulentos, onde você só vai perder o seu dinheiro, que é o que, na verdade, todas essas bets são. Então, antes de explicar para você o que são os investimentos, é interessante falar por que você deve começar a investir. E um dos principais motivos para você começar a poupar uma parte de quanto você ganha do seu salário, da sua renda, e começar a investir é justamente por conta da inflação. A inflação, como você já sabe, ela consome uma parte do seu poder de compra ao longo do tempo. Então o dinheiro que você tem no início do ano, ele vai perdendo valor. A nossa moeda, infelizmente, é uma moeda muito fraca. A prova é que nós já trocamos de moedas várias vezes ao longo do tempo, sempre cortando zeros. Então a nossa moeda ela foi perdendo valor de maneira significativa conforme o tempo passa. E ao investir uma parte de quanto você ganha, você acaba por proteger o seu dinheiro. Isso porque os investimentos entregam para você uma correção. E essa correção é expressa pela fórmula mágica dos juros compostos. De maneira objetiva, o seu capital fica sujeito a uma taxa de juros ou uma taxa de retorno e conforme o tempo passa, você aumenta o montante que você vai receber. Ou seja, o seu capital ele fica condicionado durante um tempo a um percentual de juros que seria o seu retorno, e esse percentual de juros, conforme o tempo passa, ele vai deixando o montante cada vez maior. É a fórmula mágica que vai trazer para você o retorno e a proteção, a multiplicação do seu patrimônio. E de maneira bastante direta, também no nosso país, nós temos um sério problema com relação ao futuro da nossa aposentadoria. A aposentadoria inicialmente foi pensada como um projeto onde os trabalhadores em idade ativa, que somos nós, os jovens do país, trabalhassem e fizessem contribuições obrigadas, para poder compor as reservas que seriam utilizadas para os pagamentos das pessoas que já estão aposentadas. Entretanto, o momento que nós estamos atravessando, a idade da população, a longevidade da população, ela cresceu demais. A qualidade de vida melhorou e a expectativa de vida também aumentou bastante. Somado a isso, o número de pessoas em idade ativa tem cada vez taxas mais decrescentes. Se você parar para pensar, no tempo dos seus avós, dos seus pais, era muito comum as pessoas optarem por ter 2, 3, 4, 5 filhos. Nos tempos atuais, não. Os casais preferem cada vez ter menos filhos. Menos pessoas nascendo, serão menos pessoas em idade ativa no futuro que vão estar contribuindo justamente para minha, para sua, para nossa aposentadoria. Então já deu para você perceber que em um certo momento o que nós vamos ter é um desequilíbrio entre o número de pessoas que vão estar aposentadas e as pessoas que estão em idade ativa, que estão contribuindo para essa previdência. Dito isto, de cara aqui, então você já tem 2 motivos muito sérios para começar a investir. O primeiro é a inflação que consome o seu poder de compra, ou seja, o seu dinheiro vai perdendo valor e força em função do tempo. E o segundo é para que você consiga ter uma reserva de aposentadoria, uma carteira previdenciária, algo que lhe gere renda quando você não tiver mais condições de fazer isso de maneira ativa. Peraí, David, de maneira ativa, como é que funciona isso? É importante que você conheça esses 2 termos, renda passiva e renda ativa. A renda ativa é aquela que depende ativamente, ou seja, diretamente dos seus esforços. É a renda que você tem conforme você trabalha. Você trabalha e é remunerado para vender o seu serviço ou vender a sua força de trabalho de maneira geral e recebe o seu salário como parte disso. Essa é a renda ativa, a renda que é gerada conforme você trabalha. Já a renda passiva é a renda que você recebe quando você não está diretamente atuando naquela atividade. Ou seja, os investimentos eles pagam uma renda passiva para você. Não necessariamente você precisa estar atuando nas empresas que você investe ou ainda nos produtos bancários que você compra. Então a ideia dos investimentos é aproveitar justamente esse seu momento atual, quando você tem condições de trabalhar para poder compor uma carteira que vai gerar renda no futuro, uma carteira previdenciária.
Agora que você já sabe os motivos que levam uma pessoa a investir, ou melhor, que deve levar você a investir, e você já sabe também a diferença entre renda ativa e renda passiva, a gente pode começar a falar sobre o que é de fato os investimentos. E a primeira coisa que você deve saber é que nós dividimos os investimentos em duas grandes classes: renda fixa e renda variável. De maneira majoritária, você vai encontrar na renda fixa produtos onde eu já tenho uma previsibilidade de quanto eu vou receber ao final do prazo do investimento. Já na renda variável, não. O que a gente tem noção é do capital que eu invisto. O retorno, ele pode ser um retorno muito elevado, pode ser um retorno ok, ou pode gerar retorno nenhum. Inclusive, você pode até ficar no prejuízo quando você investe em renda variável. Calma, prejuízo não, pode ficar tranquilo. Eu vou te explicar como é que você pode evitar e diminuir a chance disso acontecer. O processo de investimento vai se dar através da compra de ativos, sejam eles de renda fixa ou de renda variável. Então, o primeiro passo que você deve fazer é abrir uma conta numa corretora. Existem diversas corretoras no mercado, mas o que você deve buscar numa corretora é uma corretora que não lhe cobre taxa de corretagem, tampouco taxa de custódia, porque essas despesas acabam onerando as suas operações no futuro. E eu também recomendo que você escolha uma corretora que já tem um tempo de mercado. Afinal de contas, você não quer colocar o seu dinheiro numa corretora que tem chance de quebrar, não é? Lá dentro da renda fixa, nós temos um comportamento bastante específico dos produtos da renda fixa. Por exemplo, eles terão um prazo determinado de vencimento, podem ter ou não liquidez, terão uma taxa expressa e essa taxa ela pode ser basicamente de três formas. Ela pode ser uma taxa pré-fixada, uma taxa pós-fixada ou ainda uma taxa indexada. Produtos que têm uma taxa de retorno pré-fixada são os mais simples de entender. É uma taxa já expressa, você sabe quanto você vai ganhar durante todo o período até o final, o vencimento daquele produto. Então, por exemplo, um produto que entrega 5% ao ano, em todos os anos ele vai entregar os 5% estabelecidos até a data do vencimento do produto. Já a taxa pós-fixada vai acompanhar um parâmetro, como por exemplo a Selic. Então ela pode variar para mais ou para menos, mas ela sempre vai seguir o parâmetro pós-fixado desse tipo de indicador. Produtos indexados, eles costumam unir as duas coisas, um componente pré-fixado e outro indexado, como por exemplo, um título que pague IPCA mais 5%. Ele vai entregar IPCA mais 5% durante todo o período, até chegar o vencimento. Peraí, David, IPCA, você não falou nada sobre IPCA. Que negócio é esse de IPCA? O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, é o índice que vai passar o parâmetro da inflação. Então, no exemplo que eu dei de um tipo de título indexado à inflação, ele iria pagar a inflação mais o componente pré-fixado. Então você já sabe que na renda fixa você tem essas formas de receber os seus rendimentos. Seria a taxa que estariam sujeitos os seus investimentos de renda fixa. E também sabe que existem já definidos os prazos de vencimento, prazo de liquidação e também até o valor mínimo a ser aportado nesses investimentos. Dentro da renda fixa existem uma variedade enorme de produtos, mas eu vou dar o foco central a títulos públicos, títulos privados e títulos de emissão bancária. Começando pelos títulos públicos. Os títulos públicos nada mais são do que título de dívida emitido pelo governo federal. Então, quando você acessa o site do Tesouro Direto, você acessa os títulos de dívida emitidos pelo governo. O governo emite títulos de dívida para poder financiar o que está dentro do orçamento do governo. Então, o governo vai lá, cria um recibo para você ser um credor da dívida pública, você compra esse recibo e ele paga para você um rendimento expresso aí no tempo ou no tipo de produto que está ali dentro do Tesouro Direto. Lá vem, coisa nova, o que é o Tesouro Direto? O Tesouro Direto é um programa onde você consegue acessar os diversos tipos de títulos que tem lá dentro. Lá dentro vai ter o Tesouro Selic, o Prefixado, o IPCA+, o Educa+, o Renda+, todos esses produtos você consegue acessar diretamente do site da corretora. Então, a plataforma recebe o nome de Tesouro Direto, onde estão lá à nossa disposição de investidores títulos para a gente comprar e ser credor da dívida pública nacional. Dentro dos vários títulos que nós temos lá, nós temos o Tesouro Selic, que é um título do Tesouro que vai acompanhar a taxa Selic. A taxa Selic é a taxa básica de juros. Você vai ter também o Tesouro Pré-fixado, que olha esse aí. Esse aí ele tem um componente pré-fixado, então ele vai render exatamente aquilo que está prometido e todos os títulos pré-fixados no vencimento a sua unidade vai valer R$1.000. Você também tem os títulos indexados, que vão estar pagando inflação mais um componente pré-fixado. E esse aí nós vamos ter o IPCA+, Educa+, e Renda+. Esses dois últimos, eles foram implementados mais recentemente no site do Tesouro. O Educa+ é um título voltado com o propósito a compor o seu valor de investimento estudantil. Então, para uma faculdade que você tenha vontade de fazer ou para custear os estudos
dos seus filhos. Já o Renda Mais tem um propósito voltado a complementar a sua aposentadoria. E algo muito interessante sobre os títulos públicos é que eles são os investimentos mais seguros do nosso país. E seguros porque você está emprestando uma parte do seu dinheiro para o governo, que é o detentor da máquina de dinheiro. Então, no pior dos cenários, ele pode emitir mais moeda e lhe pagar o que lhe deve. E quando eu digo seguro, eu estou me referindo ao grau de risco, porque o investimento ele é dotado de 3 parâmetros basilares. Ele vai ter a sua segurança, que é justamente o grau de risco, ele vai ter a condição de liquidez, que é quão rápido a gente consegue pegar aquele investimento e transformar em dinheiro, e por fim ele vai ter uma rentabilidade, que é justamente a taxa de retorno que você vai receber fazendo aquele tipo de investimento. Então o primeiro que a gente viu aqui agora na renda fixa são os títulos públicos, os títulos emitidos de dívida pelo governo. Nós temos dentro da renda fixa também os títulos de emissão bancária, e esses aí com certeza você já ouviu falar. São CDBs, LCIs, LCAs, e o que são todas essas letrinhas? O CDB é o Certificado de Depósito Bancário, que é justamente um título emitido por um banco para ele pegar o seu dinheiro, você está aí prestando dinheiro, basicamente toda renda fixa é emprestar o dinheiro para alguém, ou emprestar o dinheiro para o governo, ou emprestar o dinheiro para o banco, ou emprestar o dinheiro para uma empresa. Então toda renda fixa ela se baseia no empréstimo do seu dinheiro para alguém. E esse emissor do CDB ele vai pegar o seu dinheiro e vai fazer outras operações, vai emprestar para outras pessoas, vai ganhar com taxas em cima daquilo ali e um percentual daquilo vai para você como uma pessoa que comprou aquele CDB. Dentro desses produtos de emissão bancária, nós também temos os LCIs e as LCAs. São letras de crédito. Uma é direcionada ao investimento imobiliário e a outra para o investimento agrícola. Essas duas, por estar em 2 setores que são muito interessantes para o país, o governo acaba isentando da cobrança de IR. O IOF é aquele imposto que tem uma tabela decressiva em até 30 dias. Então, no 30º dia ele está zerado, você não paga nada de imposto. E o imposto de renda também é em tabela regressiva, começando com 22,5% e chegando no limite mínimo de 15%. Mas você só vai pagar imposto sobre o lucro. Então, você tem lá R$1.000 no investimento em um CDB e esse investimento lhe rendeu R$1.100. Você vai pagar apenas em cima dos R$100 que foram obtidos de lucro. Esses impostos eles são cobrados apenas em cima do lucro. Você não paga sobre o valor do capital que você investiu ali, não. É somente sobre o que você obter de retorno dos seus investimentos. Então a LCI e a LCA elas vão sofrer aí a isenção do imposto de renda, justamente porque, como eu disse, elas estão posicionadas em 2 áreas que são áreas estratégicas para o nosso governo. Eu disse que o investimento ele precisa ter liquidez, segurança e rentabilidade. Como é que funciona isso para o nível de risco dos produtos de emissão bancária? No nível de emissão bancária, a gente vai ter o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Ele vai criar a condição justamente para a proteção daquele investidor se o banco vier a ter problema, se o banco vier a quebrar. Então ele garante a proteção até R$250 mil por CPF, tá? Num valor máximo, num montante distribuído entre várias instituições aí, até 1 milhão por CPF, só que esse valor ele só vai se renovar depois de 4 anos. O ideal é que você busque fazer a escolha por produtos que não vão lhe deixar sujeito a depender do FGC, porque ainda que haja ali um ressarcimento do seu valor, o montante, o valor que você tinha atrelado àquele tipo de investimento, ele fica congelado durante o tempo onde o FGC está atuando. Então o ressarcimento não acontece de maneira imediata, demora um tempo ainda para acontecer. Dentro dos produtos de emissão bancária, a gente tem também os produtos de emissão de financeiras, que são os RDBs e as LCs. Os RDBs com certeza você conhece, são os recibos de depósito bancário, ou ainda as famosas caixinhas dos bancos digitais. Esses produtos criaram uma condição muito boa de entrada para investidores, afinal de contas eu tenho certeza que você, ou então alguém que você conhece, faz sim um investimento através dessas caixinhas, colocando dinheiro nessas caixinhas, o que é bem prático. Porém, você sempre tem que observar o grau de vencimento, qual é a liquidez desse tipo de investimento, porque você pode precisar do dinheiro num curto espaço de tempo e esse dinheiro está retido ali, tá certo? Os produtos de emissão bancária também vão ter condições de taxa de rendimento expressas em pré-fixado, pós-fixado e indexado. A diferença é que os produtos pós-fixados vão estar atrelados ao CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. E o CDI nada mais é do que a taxa que os bancos cobram para emprestar dinheiro entre eles. Então, nesse momento, você já sabe o que é o título público, você já sabe o que é o título de emissão bancária, fica faltando só apenas o título de emissão privada.
Esses títulos de emissão privada são títulos de emissão de empresas. As empresas vão buscar capital no mercado para poder fazer investimento, para poder fazer ampliação, compra de estoque, quitar dívida, e elas vão através da emissão de debêntures, de CRIs e de CRAs. O CRI e o CRA, eles têm uma ideia similar à LCI e à LCA, porque são investimentos destinados direto ao setor imobiliário ou ainda ao setor do agronegócio. A grande diferença é que eles não são de emissão bancária, eles são agora de emissão de empresas desse segmento. Então, nesse momento, você já deve perceber que a garantia agora ela não está atrelada mais ao FGC ou a um banco, e sim à empresa que emite aquele CRI e CRA. Por isso, eles são isentos de IR por estarem nesses setores que são setores estratégicos, porém eles não são protegidos pelo FGC. Logo, você deve ter um cuidado especial na escolha desse tipo de produto, tanto CRI quanto CRA. Já a debênture é um título de dívida emitido pelas empresas, então ao comprar debêntures você se torna credor das dívidas das empresas. E é até uma forma interessante de você investir em empresas, mas eu acho mais interessante, ao invés de ser um credor de dívida, eu ser sócio dessa empresa, como a gente vai ver daqui a pouco. A escolha desses produtos tem que passar por um crivo bastante minucioso, afinal de contas você não tem nenhuma proteção se algo der errado. Então a escolha desses produtos é sempre recomendada quando você consegue acessar os dados do emissor, de quem está por trás daquela emissão, para que você consiga ver se de fato a empresa tem condição de fazer o seu pagamento, tanto do seu capital, quanto garantir a taxa que foi acordada no momento que você comprou aquele CRI, aquele CRA ou ainda aquela debênture. Então, de produtos de renda fixa, nós já sabemos que temos os títulos públicos, títulos de dívida emitidos pelo governo, títulos de emissão bancária, que são os títulos que os bancos emitem, então a gente consegue investir através desses títulos, CDBs, LCIs, LCAs, RDBs. Nós conhecemos também os títulos de emissão privada, esses são emitidos por empresas, e aí nós temos o fechamento disso, ou os fundos de investimento que vão estar lotados de produtos de renda fixa, mas eles podem ser expostos a todo tipo de investimento, de ações, multimercado. E nós temos também os ETFs em renda fixa, que vão investir basicamente em produtos de renda fixa, sendo esses produtos, na maioria das vezes, títulos públicos. Dentro dos fundos de investimento, eu faço menção aqui para um fundo bastante interessante que cabe ao estudo, que são os fundos de infraestrutura. Esses fundos eles vão investir em debêntures incentivadas, ou seja, debêntures que não vão ter a cobrança de imposto de renda e vão pagar rendimentos mensais, então cabe o estudo. Certo, agora que você já conhece os produtos de renda fixa, nós vamos começar agora a falar dos produtos de renda variável. E quando a gente fala de renda variável, a gente está falando justamente de produtos que vão poder sofrer uma variação de preço muito grande ao longo do tempo. Na renda fixa você tinha uma condição pré-estabelecida do seu retorno, você sabia previamente quando você ia receber. Já na renda variável, essa informação ela não é tão explícita. Isso porque, diferente da renda fixa, na renda variável você pode ganhar muito, pode ganhar pouco ou ainda ganhar nada. E na pior das hipóteses, você pode perder todo o valor que você investiu. Que nesse ponto, a renda variável ela é muito positiva. Porque vamos imaginar o seguinte, você investe R$500 em renda variável, em ações. E não se preocupe, eu já vou explicar o que são as ações. O máximo que você pode perder nesse investimento são os seus R$500. Porém, o que você pode ganhar, isso aí não tem limite, porque a valorização pode ser muito grande, a entrega de proventos, de dividendos, de bonificações, tudo isso pode fazer com que o seu capital seja multiplicado em várias vezes. E se você chegou até aqui, já deixa o like na confiança, porque foi muita coisa, o conteúdo foi muito bom. Eu tenho certeza que você vai conseguir olhar para os investimentos ainda agora, nesse ano de 2024, e já começar a pensar no que você vai colocar na sua carteira. Então, enquanto na renda fixa nós tínhamos todos aqueles produtos, na renda variável nós temos dois produtos que chamam bastante atenção. São as ações e os fundos imobiliários. Uma ação nada mais é do que uma parcela de uma empresa que é negociada na bolsa, uma fração dessa empresa que é negociada na bolsa. Quando você compra uma ação, você se torna sócio daquela empresa. E essa é uma parte muito boa no mundo das ações, porque quando você compra uma ação, você se torna sócio da empresa, mas não necessariamente você precisa estar trabalhando, atuante naquela empresa. Então, imaginando que você tenha R$1.000 em investimento no Banco do Brasil, a sua responsabilidade é de R$1.000, apenas do seu capital. Você não vai ver ninguém do Banco do Brasil ou ainda da Justiça ligando para você e te cobrando alguma coisa porque o banco quebrou, certo? As empresas que estão na bolsa, elas são obrigadas a apresentar o seu resultado para o seu acionista. Então, todo mundo consegue facilmente ter acesso às informações com relação às grandes empresas do nosso país.
E é através dessas informações, que são explicitadas direto no portal de relação com o investidor, que você consegue ver como anda aquela empresa. Você consegue ver a dívida da empresa, em que o seu dinheiro está sendo aplicado, como é que está a lucratividade daquela empresa, antes até de tomar a decisão por poder ser sócio daquela empresa. A parte muito boa de ser sócio de empresas é que quando a empresa lucra, ela distribui uma parte dos seus lucros para o seu acionista. Então, se você é acionista de uma empresa e ela lucrou, ela paga dividendos, paga proventos, uma parte desse valor vai para você. Então aqui nós temos uma condição fantástica. Você tem responsabilidades limitadas, mas você consegue também receber uma parte dos lucros da empresa. Caminhando com as ações dentro da renda variável, a gente tem outro tipo de investimento que é bastante buscado por quem está começando no mundo dos investimentos e acaba escolhendo por ter uma condição de pagamentos regulares, que são os fundos imobiliários. O fundo de investimento, e o fundo imobiliário entra nessa condição, nada mais é do que um condomínio onde as pessoas se reúnem para investir em um determinado setor. No caso, os fundos imobiliários, para investir no setor imobiliário. Dentro do mundo dos fundos imobiliários, você também tem condição de participar dos lucros que aqueles fundos de investimento eles recebem. Então você compra uma cota e automaticamente você já garante o recebimento do seu valor de provento no mês seguinte. Diferente dos investimentos em ações, onde nós temos prazos de pagamentos variados estabelecidos já pelas empresas, então direto do Estatuto Social a empresa estabelece que ela vai fazer pagamentos regulares a cada 3 meses, 6 meses, 1 ano. Nos fundos imobiliários não, é muito comum você receber mensalmente o provento respectivo ao resultado dos investimentos daquele fundo. Então um fundo que detém o aluguel de diversos shoppings, ele vai estar te pagando regularmente todos os meses o valor respectivo ao seu número de cotas. E as cotas, essas aí estão para os fundos imobiliários, tal qual as ações estão para a empresa. São frações desses fundos de investimento que estão investindo no setor imobiliário, que estão sendo negociados lá na Bolsa de Valores. Então, através da compra das cotas, que você garante o recebimento dos resultados dos fundos de investimento no setor imobiliário de maneira mensal. Com todo esse advento tecnológico, você consegue ter acesso a informações respectivas aos fundos de investimento, às ações de empresa, aos balanços de maneira muito rápida. Você pode acessar no Google, colocar lá o nome da empresa mais o RI e essas informações vão aparecer para você. Você vai ter condição de analisar tudo aquilo para poder tomar a melhor decisão no seu investimento. Então a escolha do produto de investimento vai estar também atrelada ao seu perfil de investidor. Basicamente nós temos 3 perfis. Você pode ser um conservador, você pode ser moderado ou você pode ser um arrojado, alguém que vai buscar conseguir ganhar mais dinheiro no mercado através dos investimentos e é uma pessoa que está mais disposta a correr um grau de risco mais elevado. A porta de entrada para o mundo dos investimentos é bastante baixa. Você consegue comprar ações aí de empresas a menos de R$10. Consegue investir em títulos públicos a partir de R$30. Você encontra fundos imobiliários na faixa de R$15. Porém, escolher esses produtos sabiamente é que vai garantir para você um retorno. Senão, as primeiras experiências com relação ao mercado, elas podem ser frustrantes para você e criar uma relação de um trauma. De maneira que você desperdiça a chance de conhecer um produto, desperdiça a chance de utilizar o mercado financeiro a seu favor para poder multiplicar os seus ganhos. Mas, David, eu quero aprender como é que eu escolho esses produtos, onde é que eu vejo esses produtos, como eu consigo acessar todas essas informações. E para você, eu recomendo que você conheça o meu programa de educação financeira e investimentos, o MCR. Lá no MCR você vai ter à sua disposição para você assistir quantas vezes você quiser, quando e onde você quiser, aulas voltadas ao investimento do zero, o passo a passo completo. Então, se você é iniciante, o seu lugar é no MCR. Você vai aprender sobre a história do dinheiro, você vai aprender os primeiros passos respectivos ao mundo do investidor, você vai aprender como fazer um orçamento mensal, como seguir, como se manter disciplinado, vai conhecer todos esses produtos de renda fixa, de renda variável, saber escolher, ver tudo isso na prática de maneira bastante didática e direta. Deixa aí nos comentários qual produto você quer saber, qual produto você quer que eu traga aqui para você e te explique para que você invista com segurança. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like já na confiança, se inscreve no canal e eu vejo você no próximo vídeo.